O reflexo no espelho nem sempre revela aquilo que mais tememos em nós mesmos. Por trás da persona que apresentamos ao mundo, existe uma dimensão obscura e misteriosa que Carl Gustav Jung denominou sombra. Um repositório das partes de nós que aprendemos a esconder, negar e reprimir. Todos carregam uma sombra, afirmou Jung, e quanto menos ela estiver incorporada na vida consciente do indivíduo, mais negra e densa ela se tornará. Esta proposição, aparentemente simples, contém uma das mais profundas percepções sobre a natureza humana e o caminho para o verdadeiro autoconhecimento. A jornada pela sombra é como explorar uma caverna subterrânea cheia de tesouros e perigos. Requer coragem, humildade e, acima de tudo, honestidade consigo mesmo. Navegar por essas águas turvas da psique é, talvez, o desafio mais importante que enfrentamos como seres humanos em busca de completude e autenticidade. Na medida em que você se aprofunda nesta leitura, convido-o a um mergulho não apenas intelectual, mas também emocional e existencial nas profundezas de sua própria psique. O conceito de sombra não surgiu repentinamente na obra de Jung. Como muitas de suas ideias revolucionárias, emergiu gradualmente de suas experiências clínicas, autoanálise e ampla investigação de mitos, religiões e tradições culturais de todo o mundo. Jung desenvolveu esta noção a partir de 1913, durante seu período de afastamento de Freud e sua consequente confrontação com o inconsciente, fase em que mergulhou profundamente em suas próprias fantasias e visões, documentadas no célebre Livro Vermelho. Para compreender plenamente a sombra, é fundamental situá-la no contexto mais amplo da teoria junguiana. Jung concebia a psique humana como uma estrutura complexa que transcende a simples divisão freudiana entre consciente e inconsciente. Para ele existia o ego, centro da consciência, o inconsciente pessoal, onde residem os conteúdos reprimidos ou esquecidos específicos do indivíduo, e o inconsciente coletivo, um reservatório de experiências universais da humanidade, expressas através dos arquétipos. A sombra habita primariamente o reino do inconsciente pessoal, embora também contenha elementos arquetípicos do inconsciente coletivo. O que a distingue é seu conteúdo. Aquilo que o ego rejeita, nega, desaprova ou considera inadequado. A sombra, escreveu Jung, é aquela personalidade oculta, reprimida, frequentemente inferior e carregada de culpa, cujas ramificações obscuras se estendem até o reino dos antepassados animais e assim abrangem todo o aspecto histórico do inconsciente. Por que a sombra é tão crucial na teoria junguiana? Porque representa o primeiro grande desafio no caminho da individuação, o processo pelo qual nos tornamos seres psicologicamente completos e integrados. Jung acreditava que ignorar a sombra era impossibilitar o crescimento psíquico genuíno. A sombra, paradoxalmente, contém não apenas nossos aspectos negativos, mas também potenciais criativos, talentos e energia vital que foram suprimidos. Como o próprio Jung observou, na sombra está tudo aquilo que também poderia fazer parte da vida consciente, mas que por várias razões não é permitido fazer parte dela. A formação da sombra começa na infância. Quando pequenos, somos criaturas impulsivas, expressando livremente nossas emoções, desejos e instintos. Contudo, à medida que crescemos, aprendemos que certos comportamentos, sentimentos e pensamentos são inaceitáveis em nosso ambiente familiar e social. Para sermos amados, aceitos e protegidos, começamos a suprimir esses aspectos problemáticos de nossa natureza. Este processo é praticamente inevitável e, até certo ponto, necessário para a socialização. Os pais, educadores e a sociedade em geral nos ensinam a controlar impulsos agressivos, a moderar a expressão sexual, a limitar a inveja, a ganância e o egoísmo. Ser bom, ouvimos constantemente. Seja educado, generoso, altruísta, controlado. E assim, gradualmente, partes de nossa natureza original são reprimidas, banidas para as sombras da consciência. Jung argumentava que o processo educacional, embora necessário, frequentemente vai longe demais, forçando-nos a construir um falso self ou persona, uma máscara social que apresentamos ao mundo,
e, eventualmente, até a nós mesmos. A persona, observou Jung, é aquilo que alguém no fundo não é, mas o que tanto ele quanto os outros pensam que ele é. Em contraste, a sombra torna-se aquilo que alguém é, mas não quer admitir que é. A influência cultural é particularmente poderosa nesse processo. Cada sociedade possui seus valores, tabus e expectativas, determinando o que é considerado bom ou mal. Nas culturas ocidentais contemporâneas, por exemplo, qualidades como assertividade, racionalidade e independência são frequentemente valorizadas, enquanto vulnerabilidade, emocionalidade e dependência são vistas com desconfiança, especialmente para homens. Já as mulheres podem ser pressionadas a reprimir sua assertividade, ambição ou expressão de raiva. Estas polarizações culturais contribuem significativamente para a formação da sombra. O impacto de ignorar ou reprimir a sombra é profundo e muitas vezes destrutivo. Como Jung advertiu, o que é negado não desaparece. É apenas retirado da vista. A energia psíquica associada aos conteúdos reprimidos não se dissipa. Ela permanece ativa no inconsciente, influenciando nosso comportamento de maneiras que não compreendemos. O mecanismo principal pelo qual a sombra se manifesta é a projeção. A tendência a atribuir aos outros aquelas qualidades que não reconhecemos ou aceitamos em nós mesmos. Jung descreveu este fenômeno com precisão. Tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. A pessoa que reprime sua própria agressividade, por exemplo, tende a ver o mundo como perigosamente hostil. Aquele que nega sua sexualidade pode se tornar hipersensível à imoralidade dos outros. O indivíduo que rejeita sua própria ganância facilmente se indigna com o materialismo alheio. Essas projeções possuem um caráter compulsivo e automático. Não as escolhemos conscientemente. Elas simplesmente acontecem. E precisamente porque são inconscientes, têm um poder extraordinário sobre nós. Como Jung observou, as projeções transformam o mundo no retrato de nosso próprio rosto desconhecido. As consequências das projeções da sombra são evidentes em toda parte, desde conflitos interpessoais cotidianos até guerras étnicas e religiosas. Os grupos humanos frequentemente projetam sua sombra coletiva em inimigos externos, atribuindo-lhes todas as qualidades que consideram desprezíveis. O outro, seja ele de uma raça, nacionalidade, religião ou ideologia diferente, torna-se o receptáculo perfeito para tudo aquilo que o grupo não pode admitir em si mesmo. No nível individual, a projeção da sombra pode levar a relações disfuncionais, julgamentos excessivamente severos, reações emocionais desproporcionais e comportamentos autodestrutivos. A pessoa que não reconhece sua sombra frequentemente se torna vítima de suas próprias projeções, criando conflitos desnecessários e sofrendo de um estado crônico de insatisfação consigo mesma e com os outros. Além da projeção, outro impacto significativo da sombra não reconhecida é o comportamento compulsivo. Quando rejeitamos aspectos de nossa natureza, eles não simplesmente desaparecem, mas tendem a emergir de formas distorcidas e potencialmente destrutivas. A pessoa que nega sua necessidade de descanso e prazer pode se tornar workaholic, apenas para colapsar posteriormente em exaustão ou desenvolver dependências secretas. O indivíduo que reprime sua sexualidade pode desenvolver fixações ou comportamentos obsessivos. Como Jung afirmou, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Talvez o mais perturbador seja a capacidade da sombra não reconhecida de provocar atos completamente contrários aos valores conscientes da pessoa. É o fenômeno da enantiodromia, a tendência dos extremos se transformarem em seus opostos. Assim, o moralista puritano pode, subitamente, envolver-se em comportamentos pecaminosos. O pacifista dedicado pode explodir em fúria violenta. O filantropo pode revelar um egoísmo profundo. Jung observou com precisão: quanto mais perfeito parecer o exterior, mais demoníaco pode ser o outro lado.
Se a repressão e negação da sombra têm consequências tão nefastas, o caminho alternativo é claro, embora desafiador: confrontar, aceitar e integrar a sombra. Este processo que Jung considerava essencial para a individuação requer disposição para enfrentar aquilo que mais tememos e rejeitamos em nós mesmos. O primeiro passo é o reconhecimento. Admitir que possuímos uma sombra e que ela influencia nossa vida. Este reconhecimento já é, em si, um ato de coragem, pois envolve abandonar a imagem idealizada que cultivamos de nós mesmos. Como Jung escreveu, o encontro consigo mesmo pertence às coisas mais desagradáveis que se pode evitar, enquanto se puder projetar o negativo para o ambiente. A autoinvestigação honesta é um instrumento fundamental neste processo. Perguntas como: o que me irrita profundamente nos outros? Logos: quais comportamentos ou características eu julgo mais severamente? Ninorneren: que tipos de pessoas evocam reações emocionais intensas em mim? Podem ser portas de entrada para o reconhecimento da sombra. Jung sugeriu: se você imaginar alguém que é corajoso o suficiente para retirar todas as suas projeções, então você tem um indivíduo que se tornou consciente de uma considerável sombra. O mecanismo principal pelo qual a sombra se manifesta é a projeção. A tendência a atribuir aos outros aquelas qualidades que não reconhecemos ou aceitamos em nós mesmos. Jung descreveu este fenômeno com precisão. Tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. A pessoa que reprime sua própria agressividade, por exemplo, tende a ver o mundo como perigosamente hostil. Aquele que nega sua sexualidade pode se tornar hipersensível à imoralidade dos outros. O indivíduo que rejeita sua própria ganância facilmente se indigna com o materialismo alheio. Essas projeções possuem um caráter compulsivo e automático. Não as escolhemos conscientemente. Elas simplesmente acontecem. E precisamente porque são inconscientes, têm um poder extraordinário sobre nós. Como Jung observou, as projeções transformam o mundo no retrato de nosso próprio rosto desconhecido. As consequências das projeções da sombra são evidentes em toda parte, desde conflitos interpessoais cotidianos até guerras étnicas e religiosas. Os grupos humanos frequentemente projetam sua sombra coletiva em inimigos externos, atribuindo-lhes todas as qualidades que consideram desprezíveis. O outro, seja ele de uma raça, nacionalidade, religião ou ideologia diferente, torna-se o receptáculo perfeito para tudo aquilo que o grupo não pode admitir em si mesmo. No nível individual, a projeção da sombra pode levar a relações disfuncionais, julgamentos excessivamente severos, reações emocionais desproporcionais e comportamentos autodestrutivos. A pessoa que não reconhece sua sombra frequentemente se torna vítima de suas próprias projeções, criando conflitos desnecessários e sofrendo de um estado crônico de insatisfação consigo mesma e com os outros. Além da projeção, outro impacto significativo da sombra não reconhecida é o comportamento compulsivo. Quando rejeitamos aspectos de nossa natureza, eles não simplesmente desaparecem, mas tendem a emergir de formas distorcidas e potencialmente destrutivas. A pessoa que nega sua necessidade de descanso e prazer pode se tornar workaholic, apenas para colapsar posteriormente em exaustão ou desenvolver dependências secretas. Um indivíduo que reprime sua sexualidade pode desenvolver fixações ou comportamentos obsessivos. Como Jung afirmou, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Talvez o mais perturbador seja a capacidade da sombra, não reconhecida, de provocar atos completamente contrários aos valores conscientes da pessoa. É o fenômeno da enantiodromia, a tendência dos extremos se transformarem em seus opostos. Assim, o moralista puritano pode subitamente envolver-se em comportamentos pecaminosos, o pacifista dedicado pode explodir em fúria violenta, o filantropo pode revelar um egoísmo profundo. Jung observou com precisão: quanto mais perfeito parecer o exterior, mais demoníaco pode ser o outro lado. Se a repressão e negação da sombra têm consequências tão nefastas,
O caminho alternativo é claro, embora desafiador: confrontar, aceitar e integrar a sombra. Este processo, que Jung considerava essencial para a individuação, requer disposição para enfrentar aquilo que mais tememos e rejeitamos em nós mesmos. O primeiro passo é o reconhecimento. Admitir que possuímos uma sombra e que ela influencia nossa vida. Este reconhecimento já é, em si, um ato de coragem, pois envolve abandonar a imagem idealizada que cultivamos de nós mesmos. Como Jung escreveu, o encontro consigo mesmo pertence às coisas mais desagradáveis que se pode evitar, enquanto se puder projetar o negativo para o ambiente. A autoinvestigação honesta é um instrumento fundamental neste processo. Perguntas como: o que me irrita profundamente nos outros? Tornar logos: quais comportamentos ou características eu julgo mais severamente? Meaning: que tipos de pessoas evoco reações emocionais intensas em mim? Podem ser portas de entrada para o reconhecimento da sombra. Jung sugeriu: se você imaginar alguém que é corajoso o suficiente para retirar todas as suas projeções, então você tem um indivíduo que se tornou consciente de uma considerável sombra. Os sonhos ofereciam para Jung outro caminho privilegiado para o encontro com a sombra. Nos sonhos, a sombra frequentemente aparece personificada em figuras do mesmo sexo que provocam reações emocionais intensas: medo, repulsa, vergonha. O sonho, afirmou Jung, é uma pequena porta escondida no recôndito mais íntimo e profundo da alma, que se abre para aquela noite cósmica primordial que era a alma muito antes de existir qualquer consciência do ego. Após o reconhecimento vem o desafio ainda maior da aceitação. Não se trata de uma aceitação passiva ou resignada, mas do reconhecimento de que esses aspectos sombrios fazem parte de nossa humanidade. Jung era enfático: não sou o que me acontece, sou o que escolho me tornar. Aceitar a sombra não significa entregar-se a seus impulsos destrutivos, mas reconhecer sua existência e energia, assumindo responsabilidade consciente por eles. A integração, etapa final deste processo, envolve incorporar os conteúdos da sombra na personalidade consciente. Isso significa encontrar expressões construtivas e criativas para energias e qualidades anteriormente reprimidas. A agressividade, por exemplo, quando reconhecida e integrada, pode se transformar em assertividade saudável e força de vontade. A sexualidade reprimida pode se converter em paixão criativa. O egoísmo pode se transformar em autocuidado legítimo. Jung foi claro quanto à centralidade deste processo. Não há luz sem sombra e não há totalidade psíquica sem imperfeição. A vida necessita não da perfeição, mas da completude. A integração da sombra não nos torna perfeitos, mas mais completos, autênticos e, paradoxalmente, mais éticos. Pois agora escolhemos conscientemente nossos comportamentos, em vez de sermos impelidos por forças inconscientes. A manifestação da sombra no cotidiano é um fenômeno universal que se expressa de maneiras variadas e frequentemente sutis. Nos relacionamentos, por exemplo, podemos observar o fenômeno da química instantânea, aquela atração ou repulsa imediata e aparentemente inexplicável que sentimos por certos indivíduos. Jung sugeria que estas reações intensas frequentemente envolvem projeções da sombra. Somos atraídos ou repelidos por pessoas que encarnam aspectos não reconhecidos de nós mesmos. O famoso efeito gatilho, quando alguém nos provoca uma reação emocional desproporcional, é outro sinal clássico da sombra em ação. A pessoa que nos irrita, além do razoável, frequentemente está tocando em pontos sensíveis de nossa própria psique, ativando conteúdos reprimidos. Como Jung observou, tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Os padrões repetitivos de comportamento, especialmente aqueles destrutivos, também revelam a influência da sombra. A pessoa que repetidamente se envolve com parceiros abusivos, que sabota seus próprios sucessos ou que cai nas mesmas armadilhas emocionais, está frequentemente sob o domínio de padrões inconscientes enraizados na sombra. Jung chamava estes padrões de complexos, nós de energia psíquica
carregados de emoção que influenciam nosso comportamento de maneiras que não compreendemos conscientemente. Nos sonhos, a sombra frequentemente aparece personificada em figuras que evocam desconforto, medo ou repulsa. Estas podem ser pessoas do mesmo sexo com qualidades que conscientemente rejeitamos: criminosos, mendigos, perseguidores ou figuras monstruosas. Jung considerava os sonhos a via régia para o inconsciente, revelando aspectos de nós mesmos que ignoramos durante a vigília. O fenômeno do deslize freudiano, quando dizemos algo que conscientemente não pretendíamos revelar, também pode ser entendido como uma manifestação da sombra, forçando seu caminho até a consciência. O mesmo vale para comportamentos compulsivos, obsessões, fobias e reações físicas aparentemente inexplicáveis, como tensão muscular crônica ou doenças psicossomáticas. Na arena social e política, a sombra se manifesta como projeções coletivas em grupos minoritários, nações inimigas ou ideologias opostas. Os ismos da história, racismo, sexismo, antissemitismo, homofobia, podem ser compreendidos em parte como projeções massivas da sombra coletiva. Jung alertava sobre este perigo. Um grupo grande é mais do que o número correspondente de indivíduos. Ele se deteriora em uma espécie de animal selvagem. O fanatismo religioso ou ideológico, com sua certeza absoluta e intolerância, também revela a sombra não reconhecida. A pessoa que está absolutamente convencida de sua própria retidão moral e da maldade dos outros está quase invariavelmente projetando sua própria sombra. Como Jung observou, quanto mais brilhante a luz, mais escura a sombra. Em termos de crescimento pessoal, o trabalho com a sombra oferece possibilidades extraordinárias. Ao reconhecer e integrar aspectos previamente negados de nossa psique, liberamos uma quantidade significativa de energia psíquica que antes era gasta na repressão. Esta energia se torna então disponível para propósitos criativos e construtivos. A pessoa que integrou substancialmente sua sombra tende a ser mais autêntica, espontânea e criativa. Livre da necessidade de manter fachadas ou desempenhar papéis, ela pode se relacionar com os outros de maneira mais genuína e gratificante. Como Jung afirmou, o privilégio de uma vida é se tornar quem você verdadeiramente é. A integração da sombra também resulta em maior compaixão e tolerância. Reconhecendo nossa própria imperfeição e complexidade, tornamo-nos menos propensos a julgar severamente os outros. Compreendemos que todos carregam suas sombras e lutam com seus próprios demônios. Esta percepção pode transformar profundamente nossas relações e nossa visão da sociedade. De uma perspectiva ética, o trabalho com a sombra leva a uma moralidade mais genuína e madura. Em vez de agirmos corretamente, por medo da punição ou desejo de aprovação, escolhemos o bem com plena consciência de nossas capacidades para o mal. Jung acreditava que a moralidade não é imposta de fora, vem de dentro do autoconhecimento. A pessoa que conhece sua sombra é menos propensa a ser dominada por ela. Em termos espirituais, o confronto com a sombra é frequentemente descrito como a noite escura da alma, uma fase necessária no caminho para a iluminação espiritual autêntica. Jung, que sempre valorizou a dimensão espiritual da experiência humana, considerava que o caminho para o céu passa pelo inferno. Apenas enfrentando nossa escuridão interior, podemos alcançar uma espiritualidade genuína, livre de inflação do ego e auto-engano. A sociedade contemporânea, com sua ênfase em imagens positivas, sucesso, felicidade e perfeição, frequentemente dificulta o trabalho com a sombra. As redes sociais, em particular, encorajam a apresentação de personas altamente editadas e idealizadas, reforçando a dissociação da sombra. Jung alertaria que tal tendência cultural apenas intensifica o poder do inconsciente. Quando uma verdade interior não é encontrada, compensada pelo exterior, isso resulta em um erro fatal. Os arquétipos junguianos mais diretamente associados à sombra são o trickster e o demônio. O trickster, encontrado em mitos e contos folclóricos do mundo inteiro como Loki, Exu, Coiote ou Hermes, representa o aspecto mais ambivalente e caótico da sombra,
ao mesmo tempo destrutivo e potencialmente transformador. O demônio, por outro lado, encarna os aspectos mais aterrorizantes e alienados da sombra, aqueles que parecem completamente contrários à nossa natureza consciente. A alquimia, que tanto fascinou Jung em seus últimos anos, oferece poderosas metáforas para o trabalho com a sombra. O processo alquímico começa com a nigredo, escuridão, passa pela albedo, alvura e culmina na rubedo, vermelhidão, representando a integração dos opostos. Jung via na alquimia uma rica linguagem simbólica para o processo de transformação psíquica. Na escuridão e sujeira da nigredo está escondido o lápis, pedra filosofal, o tesouro difícil de alcançar. Na prática terapêutica junguiana, o trabalho com a sombra é fundamentalmente facilitado pela relação analítica. O analista serve como um espelho relativamente objetivo, ajudando o analisando a reconhecer suas projeções e conteúdos inconscientes. Técnicas como a imaginação ativa, análise de sonhos, trabalho com mitos e contos de fadas, e expressão artística são utilizadas para facilitar o diálogo com a sombra. É importante frisar, no entanto, que a integração da sombra não é um processo que se completa definitivamente. Como Jung frequentemente enfatizava, a individuação é uma jornada, não um destino. Novos conteúdos continuamente emergem do inconsciente, pedindo reconhecimento e integração. Além disso, após o trabalho com a sombra pessoal, emergem camadas mais profundas e coletivas da psique, representadas pelos arquétipos da ânima, ânimos e do self. Jung via o self como o arquétipo central da totalidade psíquica, o núcleo organizador de toda a personalidade, incluindo aspectos conscientes e inconscientes. O encontro com o self, representado em sonhos e visões como uma figura divina, mandala ou pedra preciosa, é o objetivo final do processo de individuação. Mas este encontro só se torna possível após o confronto honesto com a sombra. Como Jung poeticamente expressou, o divino não pode ser encontrado sendo deixado de fora. O que está fora, o que está dentro, tudo tem que ser incorporado. Ninguém sobe ao céu que não tenha descido ao inferno. O trabalho com a sombra é, portanto, não apenas psicológico, mas também espiritual. Um processo pelo qual nos tornamos mais humanos e, paradoxalmente, mais divinos em nossa completude. A vida moderna, com sua rapidez e estímulos constantes, frequentemente nos afasta do encontro com nós mesmos. Preferimos a distração ao autoexame, a certeza à dúvida, o conforto ao desafio. Mas como Jung bem compreendeu, a negação da sombra cobra um alto preço. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. O que significa, então, viver conscientemente com a sombra? Não é certamente entregar-se a impulsos destrutivos ou comportar-se de maneira antissocial. É antes reconhecer com honestidade nossas potencialidades completas como seres humanos, tanto para o bem quanto para o mal. É assumir responsabilidade por nossa totalidade, não apenas por nossos aspectos socialmente aceitáveis. É desenvolver o que Jung chamava de moralidade consciente, uma ética baseada no autoconhecimento, não em conformidade externa.